Olha só, o KNRI 11 soltou o relatório de março e à primeira vista parece que está tudo calmo, tudo estável. Mas, como o nome dessa análise já entrega, tem um porém. E olha, é um porém que pode mudar bastante a percepção sobre o futuro do fundo. Esse aqui foi o número que caiu na conta de todo cotista, R$ 1,10 por cota. Um dividendo que não mudou, o que passa aquela impressão de que nada demais aconteceu. Gestão entregando resultado, vida que segue, certo? Bom, não é tão simples assim. É exatamente aqui que a nossa análise de verdade começa. Essa tranquilidade toda no dividendo, será que ela reflete a operação real do fundo? Ou será que é uma julgada de mestre para manter as aparências enquanto os bastidores estão, digamos, um pouco mais agitados? Essa é a pergunta-chave que a gente vai responder hoje. E essa agitação tem motivo. Em março, o que a gente viu no portfólio do KNR 11 foi um verdadeiro jogo das cadeiras. Sabe como é? Inquilino saindo, inquilino entrando, uma dança que mexe com o caixa. De um lado, tivemos notícias boas. O Banco Votorantim expandiu a área que ocupa e ainda entrou um inquilino novo, a A5X. Ótimo. Só que do outro lado, o fundo teve que dar tchau para a Blue Health e para a Scopus. A questão aqui, pessoal, não é só quem entra e quem sai. É o saldo final dessa conta, o impacto líquido disso tudo. No papel, o resultado foi uma vacância física que ficou ali paradinha em 4,20%. Mas o número que realmente importa para o bolso do cotista é esse último aqui, a vacância financeira ajustada, que já leva em conta as carências, sabe? O aluguel que ainda não está pingando na conta. E ela está em 5,85%. O que isso quer dizer? Que tem espaço ocupado, mas que ainda não está gerando receita. E esse é o primeiro sinal de alerta que a gente precisa ligar. Agora vamos para o ponto central da história. Como é que o fundo conseguiu manter o dividendo em 1,10 mesmo com essa movimentação toda? A resposta, meus amigos, está numa conta que não fica tão na cara no relatório. A narrativa principal, aquela que a gente vê de cara, é essa. Vacância sob controle, dividendo mantido. Uma mensagem que acalma o cotista mais desatento. Mas quem acompanha o mercado de perto sabe que a história raramente é tão simples assim, não é mesmo? E aqui chegamos à pergunta que não quer calar. Se entrada e saída de inquilinos e a vacância ajustada pressionam o caixa para baixo, de onde afinal veio o dinheiro para manter o dividendo exatamente o mesmo? A conta não fecha. A resposta está neste número. Em março, o caixa do fundo recebeu um reforço de mais de 3 milhões de reais. Um dinheiro que não veio da operação normal de aluguéis do mês. Esse dinheiro veio de uma antecipação de aluguel. E aqui está o ponto crítico, pessoal, é uma receita não recorrente. Ela inflou o resultado de março, ajudou a pagar o dividendo de 1,10, mas ela não vai estar lá no mês que vem. Sem essa ajudinha, o resultado real teria sido menor e o dividendo, muito provavelmente, também. O fundo usou uma carta na manga para manter a estabilidade. Olha, essa tática de usar uma receita pontual para fechar a conta mostra o quanto ter uma estratégia de investimento é crucial. Uma coisa é você tapar um buraco no curto prazo. Outra, bem diferente, é construir uma fonte de renda que seja sólida, previsível e recorrente. É isso que constrói liberdade de verdade. E, por falar nisso, quem busca exatamente isso, construir uma renda passiva que paga as contas, que traz liberdade, eu mostro todo santo mês lá no canal Beabá do Dinheiro as compras reais da carteira que paga minhas despesas hoje. Se essa ideia de investir com transparência total para construir liberdade de verdade faz sentido, fica o convite para se inscrever e parar de investir no escuro. Mas, para sermos justos, o KNR 11 não é só um ponto de atenção. Ele tem uma força estrutural que não dá para negar. Só que essa força convive com um risco financeiro bem relevante. Vamos analisar esse equilíbrio delicado. A grande fortaleza do KNR 11 é ser um fundo híbrido. Com quase 60% em escritórios e 40% em logística, ele consegue surfar as ondas dos diferentes setores. Uau! Quando um segmento não vai bem, o outro pode segurar o resultado. Essa diversificação é, sem dúvida, o que dá resiliência para o portfólio. É o seu colchão de segurança. Agora, o contraponto obrigatório. Manter esse gigante de pé tem um custo, e ele não é baixo. O fundo carrega dívidas com taxas de TR mais 9,5% e IPCA mais 7,25%. Pensa comigo. Num cenário em que a receita recorrente não está crescendo forte, esse custo da dívida começa a comer o lucro pelas beiradas. É uma pressão constante no resultado que sobra para o cotista. Com essa estrutura em mente, vamos agora focar nos problemas mais concretos. Nos ativos que são os verdadeiros drenos de rentabilidade do fundo. Aqueles que a gente precisa monitorar com uma lupa.
Este é o edifício Lagoa Corporate, e ele representa o maior desafio do fundo no setor de escritórios. A vacância do portfólio lá no Rio de Janeiro é brutal, chega a 76,60%. Pessoal, isso é um número altíssimo. Cada metro quadrado vazio ali é dinheiro deixando de entrar no caixa todo santo mês. E o problema não tá só nos escritórios, não. Na parte de logística, a gente tem o CDPIB Sumaré. É um ativo com mais de 13 mil metros quadrados, completamente vazio. Vacância de 100%. Hoje, esse imóvel é basicamente um centro de custos, só gera despesa. É um ponto crítico que a gestão precisa resolver para ontem. Agora eu quero saber a opinião de quem nos acompanha. Olhar para esses pontos de vacância, esses problemas reais no portfólio, isso preocupa com o futuro dos dividendos? Ou, por outro lado, isso é visto como uma oportunidade, talvez, de comprar as cotas com bom desconto, apostando que a gestão vai resolver isso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Certo, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça agora. O que tudo isso significa na prática para quem é ou para quem pensa em ser cotista do KNR 111? Qual é a conclusão estratégica que a gente tira disso tudo? O resumo da ópera é o seguinte: primeiro, o dividendo parece estável, mas foi sim sustentado por uma receita que não vai se repetir. Segundo, a grande força do fundo continua sendo o portfólio híbrido, que dá resiliência. Terceiro, o contraponto a essa força é o custo da dívida, que está alto e pressiona os resultados. E por último, existem dois incêndios claros para apagar: a vacância gigante no Rio de Janeiro e o galpão 100% vago em Sumaré. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é a mais importante. Com o uso de uma receita pontual para manter o dividendo e com o custo da dívida corroendo o resultado por baixo, será que o KNR11 está de fato se fortalecendo ou está apenas comprando tempo? A resposta para essa pergunta vai definir, e muito, o desempenho do fundo nos próximos meses. Se esse tipo de análise mais profunda, que vai além do óbvio, que questiona a narrativa do gestor para entender o que realmente está acontecendo, se isso faz sentido para você, se inscreve aqui no canal Beabá do Dinheiro para não perder as próximas análises.